Você está se sentindo sobrecarregado pelas distrações constantes em nosso mundo hoje? Da tecnologia aos eventos mundiais e até mesmo das pessoas em nossas vidas, parece que sempre há algo tentando nos afastar do que realmente importa. Mas deixe-me perguntar a vocês, irmãos e irmãs, estamos dando a essas distrações o poder de nos controlar? Estamos deixando que elas roubem nosso foco de nossa caminhada com Deus, nosso relacionamento com Jesus e nosso compromisso de viver uma vida santa que seja agradável a Ele? A verdade é que essas distrações são cuidadosamente elaboradas pelo inimigo para nos desviar de nosso propósito, privar nossa vida de oração e nos desviar de nosso compromisso com Cristo. Mas não precisamos cair em seus truques. Temos o poder de manter o foco e resistir às distrações que surgem em nosso caminho. Ao fazer isso, aprofundaremos nosso relacionamento com Deus, fortaleceremos nossa obediência à Sua palavra e viveremos verdadeiramente uma vida santa e aceitável a Ele. Portanto, não sejamos influenciados pelas distrações deste mundo. Vamos nos manter firmes em nossa fé e não deixar que nada nos afaste do que realmente importa. Lembre-se, nosso serviço razoável a Deus é manter o foco nele. Não importa quais distrações surjam em nosso caminho. Você já parou para pensar sobre o que realmente ameaça distraí-lo do propósito de Deus para a sua vida? Em um mundo cheio de distrações, pode ser fácil se envolver no caos e perder de vista o que realmente importa. Mas e se eu te disser que isso vem acontecendo há séculos? Veja os israelitas, por exemplo. Eles estavam vagando pelo deserto, mas perderam de vista a provisão de Deus e começaram a desejar os alimentos que tinham no Egito. Até mesmo o rei Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, foi vítima de distrações quando seu amor pelas mulheres e seus deuses manchou seu legado. E não vamos nos esquecer dos líderes religiosos que rejeitaram seu Messias porque estavam presos demais em suas próprias tradições. Mas a história de Maria e Marta é talvez uma das mais reveladoras. Duas irmãs convidando Jesus para entrar em sua casa, mas enquanto Maria escolheu sentar e ouvir, Marta estava ocupada com muito serviço. Ela não negligenciou seu convidado, mas escolheu uma coisa boa em vez da melhor coisa. Então, o que nos distrai hoje? Smartphones, tecnologia e um fluxo constante de entretenimento disputando nossa atenção. Mas não vamos esquecer que existe um inimigo sobrenatural, Satanás, cujo objetivo é usar a dor e o prazer para nos afastar do propósito de Deus. Mas devemos lembrar de não ignorarmos seus desígnios. Você sente que está constantemente lutando contra uma força invisível que quer impedi-lo de alcançar todo o seu potencial em Cristo? Bem, meu amigo e minha amiga, temos um nome para esse inimigo: o diabo. A Bíblia o chama de enganador, acusador, governante deste mundo e Deus desta era. Ele sabe exatamente como te distrair, desviar sua atenção e mantê-lo focado em coisas que não têm valor espiritual para nós. Pense nisso. Você já se pegou perdendo horas em entretenimento que o deixa vazio e insatisfeito? Isso é o diabo trabalhando. Lembro-me de uma época em minha vida em que namorava alguém que parecia o partido perfeito por fora. Ela era encantadora, tinha um bom emprego e até ia à igreja. Mas ela não estava firmemente enraizada em sua fé e acabou roubando todo o meu tempo. Eu estava tão envolvido com a ideia de me casar que não percebi o verdadeiro custo até que fosse tarde demais. Irmãos e irmãs, não nos deixemos desviar pelas distrações do diabo. Vamos concentrar nossas energias em coisas que vão nos edificar e edificar a nossa fé. É hora de permanecermos firmes em nossa crença e resistirmos aos ataques do inimigo. Portanto, pergunte a si mesmo: quais distrações em sua vida estão te impedindo de experimentar plenamente o amor e o poder de Deus? É hora de deixar de lado essas coisas e focar no que realmente importa. Você sente que está sendo constantemente instruído a tomar decisões com base no que parece certo, apenas para acabar se arrependendo? Bem, tenho boas notícias para você, meu amigo e minha amiga. Veja, como filhos de Deus, não temos que viver a vida como um jogo de roleta. Deus é o melhor mestre e Satanás é apenas uma marionete em cordas. Pense nisso. Quando você joga xadrez com um grande mestre,
Você confia em seus movimentos, mesmo que não os entenda. E é assim exatamente com Deus. Ele é o grande mestre, e estamos apenas jogando junto com ele. Ele vê o fim desde o começo, então sabe quais são os melhores movimentos a serem feitos. E a melhor parte? Ele nos protege. Ele prometeu que fará tudo para o bem daqueles que o amam. Então, vamos confiar em seus movimentos e aproveitar o jogo da vida. Mas e aqueles momentos em que você sente que Deus não está falando com você? Confia em mim, eu já estive lá. É frustrante, não é? Mas só porque você não consegue ouvir a voz dele, não significa que ele não está falando. Ele está trabalhando nos bastidores, orquestrando o plano perfeito para a sua vida. E assim como um bom mágico nunca revela seus segredos, às vezes Deus mantém seus planos em segredo. Então, o que fazemos enquanto isso? Bem, vamos evitar as tentações que levam à morte. E pode ser daquela coisa que seu amigo disse para você tentar. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você é filho de Deus. E isso significa que você tem o poder de viver a vida em seus termos, guiado pelo grande Mestre Supremo. Então, jogue para ganhar. Você vai sair por cima todas as vezes. Mas você já se sentiu preso em uma sala de espera, procurando desesperadamente por uma resposta de Deus? Eu já. Eu implorei por um momento de sarça ardente e até exigi um. Mas às vezes parece que Deus está em silêncio. É fácil pensar que Deus não está ouvindo ou que não somos especiais o suficiente para Ele falar conosco. Mas deixe-me dizer, Deus está sempre falando conosco. Pode não ser da maneira que esperamos, mas se nossas ações estão alinhadas com a Bíblia, deve ser dele. Podemos confiar nele para nos guiar e ele nunca nos guiará para o mal. Só porque não entendemos como isso vai funcionar, não significa que Deus não cuidará de tudo em seu próprio tempo. Deus trabalha de maneiras misteriosas, meus amigos. E agora mesmo, Ele está vendo você. E Ele está com você. E aquele problema que você está enfrentando desaparecerá antes que você perceba. É importante lembrar que Satanás tem seus próprios lacaios, que fingem ser servos da justiça, mas na verdade estão ensinando falsas doutrinas. Então, se algo não se alinha com a Bíblia, esse algo não é de Deus. Você é um filho de Deus. E isso significa que você tem o poder e a força para superar qualquer obstáculo. Então aguente firme e confie no Senhor, porque Ele já venceu o mundo. Lembre-se do que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme suas obras. Portanto, não nos deixemos enganar por falsos ensinos. Vamos permanecer fortes em nossa fé e confiar no plano de Deus para nós, porque Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Você enfrentará provações e tribulações, mas com Deus ao seu lado, você vencerá todas elas. Portanto, aguente firme e confie no Senhor, meu amigo e minha amiga. Você é de Deus e nada pode mudar isso. Como filhos de Deus, temos muita armadura espiritual à nossa disposição. Porém, assim como em qualquer batalha, nosso inimigo está sempre procurando uma forma de atacar e romper nossas defesas. E deixe-me dizer que o diabo é um mestre do disfarce. Ele vem até nós como um lobo em pele de cordeiro, nos tentando com coisas que parecem inofensivas e atraentes, mas na realidade, elas nos levam a um caminho de destruição. Assim como diz em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 30, que diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses dois versículos nos advertem: o diabo não vai parar por nada para nos tirar do rebanho e da proteção de Deus.
É por isso que é tão importante termos o dom do discernimento, como nos lembra Filipenses 1:9. Sem isso, nosso amor e confiança podem ser facilmente influenciados e podemos nos encontrar no caminho errado. Mas não se preocupe, temos o poder de Deus do nosso lado. Veja, o diabo é astuto, mas não pode resistir ao poder do Senhor. Mesmo que nos sintamos como uma pedra inquebrável e inabalável, o diabo sabe que mesmo o mais forte de nós pode ser desgastado com o tempo e a atenção. É como um rio que desgasta continuamente uma rocha, devastando-a pouco a pouco. Por isso, é tão importante nos mantermos vigilantes em nossa fé. Pular uma oração aqui ou ali, ou negligenciar a leitura da palavra de Deus pode parecer inofensivo, mas pode rapidamente se transformar em semanas e até meses longe do Senhor. E conforme os dias ficam mais escuros e as noites mais sombrias, é fácil perder a esperança. Mas deixe-me lembrá-lo de que Deus nunca nos coloca sozinhos em uma situação. Ele vai à nossa frente, fica ao nosso lado e caminha atrás de nós, sempre cuidando de nossas vidas e nos guiando em todos os desafios que enfrentamos. Portanto, meus amigos, tenham confiança e confiem que Deus está sempre com vocês, não importa o que estejam passando. E lembrem-se, Deus nunca nos prometeu uma jornada fácil, mas Ele nos prometeu uma chegada que valeria a pena. Portanto, não seja tolo e reconheça sua dependência de Deus. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você está se sentindo perdido e prestes a desistir, deixe-me dizer que este é exatamente o sinal que você está procurando. Este é o momento que você estava esperando. Não deixe que seu potencial seja desperdiçado. Deixe de lado todos os seus medos e preocupações e deixe Deus tomar o controle da sua vida. Pode ser difícil abrir mão do controle, mas as mudanças que você verá em sua vida valerão a pena.